A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11. Eita! Logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto no Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. Muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Bom, eu quero comentar. Precisamos falar de alguma coisa aqui. Quando trata-se de livramento, quando se trata de liberdade, quando se trata de refrigério, você começa a entender um pouco o que quer dizer essa palavra. Era necessário Jesus completar essa missão, fazer isto aqui. E ele precisava entrar desse jeito, triunfal, ser bem recebido por todos. Ver aqui o carinho dessa multidão, preparando suas vestes, lançando suas folhas para que o Senhor passasse, preparando o seu jumentinho, embora o impedimento surgiu, mas mesmo assim colocaram Jesus acima daquele jumento. Esse é um tema importante para a nossa vida. Analisarmos como é que o Senhor faz para libertar um homem da sua prisão, uma mulher da sua prisão. Como ele faz, né? Comparado aqui como um jumento, como um animal que não é aceito dentre alguns olhares, mas tinha aqui um dono, tinha aqui um senhor, um proprietário do animal que estava entendendo muita coisa aqui. Eu posso dizer mais ou menos isso aqui. Aqui está dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumento. Estava preso. Analise isso aqui como aquele homem de Gadareno, preso. Viu? Ele estava acorrentado. E o Senhor precisava atravessar aquele oceano, e com muitas dificuldades, com muitas tempestades, conseguiu chegar até o local e libertou aquele homem. Aqui é um simples animal, mas estava preso, e a gente entende por aqui
Começa a entender por aqui. Encontrareis preso um jumentinho. E a ordem que o Senhor deu foi soltá-lo e trazê-lo até ele. Então, quer dizer, aquele gadareno, ele consegue se soltar das garras daquelas correntes. Consegue sair correndo desesperado no meio das matas. Pelo menos a gente vê isso em filme, né? Não sei, mas eu acho que dá para você perceber, porque no momento ele está lá naquela caverna, preso, acorrentado, em um outro momento ele está quase à beira do mar, ali, chegando até Jesus, endemoniado. Jesus vai dar uma ordem que aqueles demônios saiam daquele homem e vá para alguns porcos, e esses porcos se lancem no abismo mar abaixo. A gente pode fazer essa analisação, analisar isso aqui. Olha só, sobre o qual ainda não montou homem algum. O Senhor queria ser, viu? Queria aquele homem para o adorar. O Senhor precisava daquele homem para o adorar. Porém, ele estava em tempo inoportuno, em tempo de dificuldade, manietado, preso, acorrentado por uma legião de demônios. Jesus, ao libertar aquele homem passa a ser um adorador do Senhor. Tanto que ele quer agora seguir o Senhor justamente com seus discípulos para entrar ao mar e sair. Mas o Senhor diz, não pode ser desse jeito. Você tem que primeiro passar na sua terrinha, na sua fazendinha, no seu local onde você residia e começar a mostrar para todo mundo que tu não é mais aquele homem que fazia aquelas coisas diante dos olhos do povo. Ele é liberto. Eu trago isso aqui para a minha memória. Se alguém disser por que fazer isto, diz-lhe que o Senhor precisa dele. O Senhor precisava daquele Nicodemos, daquele gadareno. O Senhor precisava dele. O Senhor precisa de mim. O Senhor precisa de você. Precisamos ser libertos, livre das agarras, dos impedimentos, das dificuldades que nos proíbe conhecer mais o Senhor. A palavra nos fala que devemos prosseguir em conhecer e não deixar esse conhecimento para trás. Temos que continuar, atrás desse conhecimento. Aqui está nos falando. O Senhor precisa dele, logo deixará trazer. A ordem é o Senhor que está mandando libertá-lo. É o Senhor que está mandando tirar essas amarras desse homem. Quer dizer, quando nós nos colocamos a nossa mão, a nossa oração, acima do endemoniado desse, acima do enfermo desse, a autoridade é que é o Senhor que está mandando. Não é eu, não é ninguém, mas é o Senhor. Então aquilo que está atribulando aquela alma, aquele espírito, levando a ele a uma enfermidade, levando a ele a uma prisão demoníaca, aquilo ali precisa se sujeitar às ordenanças que aquele missionário, aquele evangelista, aquele diácono, aquele presbítero, aquela irmã de círculo de oração, seja quem for, ordenou com a sua voz, que é o Senhor que está mandando. Quando nós levamos esse ide, alguma coisa acontece, viu? Foram encontrar um jumentinho preso entre dois caminhos e o soltaram, viu aí? Alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Olha os impedimentos. Por que faz isso com esse homem? Não estamos fazendo mal. Estamos trazendo bem para ele, trazendo libertação para ele no nome do Senhor, para aquela pessoa. Mas aos olhares incrédulos vão achar que nós estamos perturbando aquela pessoa, porque é isso que acontece. Poxa, aquele cristão chegou aqui e falou umas besteiras, aquele cara ficou mais agitado. Não, ele fica agitado por causa de que está afetando tudo aquilo que está turbando a mente e o coração daquele homem, viu?
Alguns que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram ir. Foi Jesus que mandou. Foi Jesus, aqui a ordem aqui, o Senhor dizendo: dizei-lhe que o Senhor precisa dele. É porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele como missionário, como evangelista, como diácono, como presbítero, sei lá. O Senhor precisa daquele homem que está preso, acorrentado na maconha, no cigarro, na prisão. Porque tem tantos que fazem as coisas por obrigação e não por vontade própria. São presos injustamente, são levados a grandes prisões e lá eles descobrem que estavam possuídos por demônio, né? Fazendo aquela coisa errada. Então estamos aqui. Muitos estendiam seus vestidos pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores, espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo, né? Aí o louvor soa. Aí o louvor soa. Tá vendo aquele cara? Olha como ele era, como ele é agora. Isso aqui é muito lindo, cara. Isso aqui é assim que eu recebo, é assim que eu entendo. Mas vamos a alguma referência para nossa meditação. Aqui no 11, versículo 1, está dizendo: logo que se aproximar de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Então vamos ver isso aqui. Mateus 21, versículo 1. Mateus 21, versículo 1. Glória a Deus. A gente não aprende se não buscar o conhecimento. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, né? A Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, porque parece, né? É o mesmo assunto, porque é o mesmo assunto, mas os dizeres são diferentes. É bom a gente estar bastante atento nisso, porque quando você lê um dizer diferente, mais entendimento você recebe. Aqui nós vamos pegar aqui, ó. O senhor aqui está passando a ordem, né? O jumentinho aqui está dizendo: logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-o e o trazei-mo. Olha só, aqui já fala uma jumenta presa e um jumentinho com ela, viu? Viu como é importante aqui? Aqui já fala o seguinte: logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Aqui já não fala, como disse aqui Mateus 21, 1, um jumentinho com ela. Quer dizer, uma mãe com seu filho preso. Já muda um pouco a história, né? Aqui fala de um jumento preso, manietado, amarrado, né? Encoberto com a sua coisa errada. Mas aqui fala de uma mãe e de um filhinho, jumentinho. Se alguém disser alguma coisa, diga a eles que há de mister e logo os enviará. Né? Mudou um pouco a letra aqui. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse assim: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. Olha só, ele vem montado nos dois. É diferente do que nós lemos aqui. Se alguém disser por que fazeis isso, aqui no Marcos 11, 3, nós estávamos lendo, né? Dizem que o Senhor precisa dele.
Foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta entre os dois caminhos, Alguns do que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Quer dizer, não soltou só o jumentinho. Nós estamos vendo aqui que uma jumenta e o seu jumentinho deu carona para aquele Jesus maravilhoso, viu? Viu aqui. E assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram os seus vestidos, fizeram assentar em cima. Aqui já fala de uma família, né? Mãe e filho. Eita, leva muito ao nosso conhecimento. Então vamos ver, vamos achar essa referência. Dizia, filho, Senhor, eis que o teu. Vamos falar antes aqui. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, o Senhor há de mister. Logo os enviará aqui. E de aldeia encontrareis de fronte, vós logo encontrareis uma jumenta. Vamos ver versículo 2, se a gente acha aqui. 21. Mateus 21, se tem 2, tem o 21, 21, nós estávamos já. Está levando para Zacarias. Zacarias 14. Zacarias. Vamos pegar referências diferentes, porque é assim que Deus fala no nosso coração. Meditando nas Escrituras e pegando o conhecimento. Isso aí é mais um louvor para você. Momentos da palavra. Não é momento do louvor. Você vai estar recebendo na sua caixinha de som momentos da palavra. Então vamos lá. Nós lemos aqui. Nós estávamos tirando essa referência aqui de Mateus, não foi? Perdi um pouco aqui. Ah, meu Deus. Vamos lá. Aqui não tem referência aqui. 21. Mateus 21. Vamos de novo lá. Mateus 21. Para poder acharmos a nossa referência aqui. Está gravado aí, você não vai se perder porque está gravado. Mas aqui eu me perdi. Então vamos lá. Mateus 21. 1, que leva para Zacarias 14. É o versículo que nós lemos aqui. Viu? Se aproximarem de Jerusalém, se chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, né? Então vamos ver aqui. Esse é o versículo que nós vamos meditar em Zacarias 14, 4. Vamos lá? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Pois é, a gente vai mexer muita coisa por aqui para estar estudando esse mistério aqui, cara. Mateus 21, Zacarias 14, 4. Vamos Marcos 11. Não, já saímos de lá, Marcos 11, 1. Então vamos insistir. Zacarias 14, 4. Zacarias 14, 4, para ver se nós achamos referência a Ezequiel 11, 23. Quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo. Quando a gente vai estudando a palavra, vai sendo revelado para nós que Deus quer nos trazer. Tá bom? Então, vamos lá. Ezequiel. Não posso perder aqui, cara.
Ezequiel 11:23. Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Já estamos com 20 minutos. Ezequiel 11:23 nos fala o seguinte: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Vamos permanecer então no versículo 24. Depois o Espírito me levantou, me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro pelo Espírito de Deus, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Vai ser muito forte esse negócio, né? Bom, falamos de libertação. Colocamos aí como referência aquele homem cheio de demônio, gadareno, ao qual o Senhor vai para lá e liberta aquele homem. Nós vemos aqui que foi falado da glória de Deus naquele lugar. A glória de Deus é a manifestação do Senhor no momento exato que você mais precisa, né? Porque ele entra e liberta você daquela coisa. Por exemplo, colocando esse gadareno, foi a glória do Senhor que desceu sobre a vida daquele homem. Aquele homem foi transformado em questão de segundo. Aqueles demônios foi lançado no meio dos porcos. Isso pode ser diferente, né? É a manifestação de Deus. Zacarias 14 nos falou de algo importante, né? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ali estavam os pés de Jesus. Viu? E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e ali estava a autoridade do Senhor sobre aqueles demônios. Então, a gente vê aqui. E para o ocidente, e haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará. Ali estava, na vida daquele homem, uma mudança radical, forte e poderosa. Agora, quando falou quando falou para nós aqui, o meu pouco de entendimento, falou da jumenta e do jumentinho, a gente vai fazer lembrança de muitos fatos que Deus libertou, como aquela mulher, né, que recebe Eliseu, vamos dizer, né, com seu marido na janela, ela vê Eliseu passando para lá e para cá, oferece a ele um local para repouso, para descanso, falando assim rapidinho sobre o assunto, e ele, como gratidão, ele oferece a ela uma bênção tal. E ela é dita pelo seu moço Eliseu, que ela era uma mulher estéril. E ele profetiza que ela não será mais estéril dentro de certo prazo. E nasce um filho na vida daquela mulher. É a glória de Deus ali naquele lugar. Acontece que aquele filho morre, né, e ela vai cobrar do Eliseu dizendo: eu te pedi alguma coisa? Não te pedi nada, porque me deste um filho que haveria de morrer e eu perder ele assim, sem mais nem menos. Não, e ele foi lá, clamou a Deus, Deus mais uma vez manifestou seu poder na vida daquela família e trouxe aquele menino de volta são para aquela mulher. Ela ficou muito satisfeita. Então, ela está aí, né? Está aí, a jumenta e o jumentinho. O poder que tem o nosso Deus de fazer a sua manifestação surgir no nosso meio. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Eu quero agradecer a Deus e orar a Deus, porque mais entendimento com certeza virá no decorrer do tempo. Porque Deus é bom demais. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelo livramento. Eu quero te agradecer por essa palavra. Não há entendimento em mim, Senhor, mas eu busquei na sua escritura. Falei daquilo que eu entendi. Então, Pai, faça maravilha no nosso ser, no nosso interior e nos enche do seu poder.
Vamos ficar com Isaías 49, ao qual estou lendo aqui enquanto eu oro. Diz assim. Está aqui dizendo: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Puxa, é a resposta de Deus, viu? Fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa. Me escondeu na sua aljava e disse-me: tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas disse o tal homem, né? Aqui está, me chamou desde o ventre, desde a entrada de minha mãe, fez menção sobre meu nome, fez minha boca como uma espada, coisa linda, né? Me pôs como uma flecha, me escondeu na sua aljava e me disse: tu és meu servo. Então, trata-se de um homem, aquele porque eu hei de ser glorificado. Então ele está dizendo aqui: mas eu disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Então, olha aqui, né? Como é que estaria a posição daquele homem na Gadareno? Acorrentado, maltratado. O que ele diria depois desse fato aqui? Aqui está sendo falado de uma certa forma sobre o servo do Senhor. Do homem que se transformou de um nada e veio a ser um homem muito importante para Deus. E esta é a glória do nosso Deus descendo sobre a vida do homem. Isso Deus pode fazer na minha vida, na tua vida, uma transformação tremenda. Se tu não é nada, mas se tu quiser, Deus te fará um homem importante, como diz aqui: tu és meu servo. E Israel, aquele a quem hei de ser glorificado. Tu há de dar glórias e glórias e glórias ao nome do Senhor pela transformação da tua vida e do seu interior. Que Deus te abençoe e te guarde. Dê a paz. Obrigado por esse tempo. Amém.